A festa da trombeta, ela está em Levítico 23 e Números 29 e 2, né? No primeiro dia do 7º mês. Então você vê que as primeiras festas, elas começavam no primeiro mês, né? No dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abib. Então o dia 14 era o dia de cordeiro, né? O cordeiro morto. Daí era o dia do pão asmo. Jesus era apresentado como pão sem fermento, né? Que era o dia do dia dos asmos. E daí vinha o dia das primícias. Então Jesus é apresentado como primeiro fruto. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos. E aí cai nisso que nós lemos aqui, que quando, por exemplo, passava 40 dias, vinha a festa do Pentecoste, que é a descida do Espírito. 49 dias. Não, era 40 lei dias. Lá é 49 dias mais um, né? Não, era 40 dias. Para vir a festa do Pentecoste era 40, que era a festa das semanas. 40 dias. Que foi o que Moisés ficou no monte 40 dias de jejum para receber a tábua da lei. Aí ele recebe a lei. Então quando ele desce lá embaixo, ele vai encontrar o povo adorando bezerro de ouro. E aí o que eles acontece? Daí eles matam. Eles chamam a tribo de Levi e eles matam 3.000 pessoas. 3.000 almas morrem. Então aí vem, né, essa festa que é a festa do Pentecoste. Então a Bíblia diz em Atos, deixa eu ver, tem Atos 2, que fala que é o cumprir-se o dia de Pentecoste. O que é o dia de Pentecoste? O dia de Pentecoste é o dia que os judeus comemoravam o dia que Moisés desceu do monte com a tábua da lei, certo? Só que quando ele chega e vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra aquela tábua. Bom, e aí a Bíblia diz que ele manda matar todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Foram 3.000 pessoas. Só que quando é cumprido isso em Cristo, a gente vê aqui, que o dia de Pentecoste, o que era o dia de Pentecoste? Que as pessoas, né, pensam que é Xarabacaia. Não. O dia de Pentecoste, os judeus, eles comemoravam o dia que Moisés desceu com a tábua da lei. Entende? Com a tábua da lei. Só que ali, na verdade, morreram 3.000 pessoas porque eles estavam adorando a outros deuses. Só que aqui, no dia que acontece, porque acontece cronologicamente, depois das primeiras festas, que é Páscoa, né, Pão Asmo, Primícia, Pentecoste. Então, aí Jesus, quando ele ressuscita, ele cumpre a festa das primícias. Então, ele é o primeiro fruto a ser entregue ao Pai. Inclusive, ele ressuscita muita gente naquele dia. Aí passa 40 dias. Então os judeus estavam comemorando o chamado dia do Pentecoste. E no dia do Pentecoste o que acontece? A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e 3.000 almas se convertem. Entendeu? Aquilo literalmente é aquilo que você falou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, no dia que eles receberam a tábua da lei, porque a comemoração de Pentecoste era a comemoração do dia que eles receberam os mandamentos de Deus. Então naquele dia houve 3.000 mortes, que está no livro de Levítico. Só que no dia que eles estão comemorando o Pentecoste agora sobre a nova aliança, então o Espírito. Aí o Espírito salva 3.000 almas. Interessante isso, né? Diz aqui, ao cumprir-se cronologicamente o tempo em Atos do Apóstolo 2:1, com a descida do Espírito Santo, os seguidores de Deus entregaram 3.000 almas, né, que foram os frutos. É como se fossem os frutos da segunda colheita. Por exemplo, Jesus foi, digamos, os primeiros frutos, e aqueles ali que são salvos ali no dia de Pentecoste, que é o reverso do que aconteceu lá no tempo de Moisés, que morreram 3.000, ali foram salvos 3.000, né? Então nós vemos essa ênfase, né, maravilhosa.
E aí vem a questão das festas das trombetas, né? Que as festas das trombetas, que já agora nós estamos naquilo que chama-se de primavera. Nós estamos assim, porque no calendário... Nós estamos dormindo. Não, nós estamos agora esperando, nós estamos entre... Porque assim, cumpriu-se as 4 festas, cumpriu lá. Que eram os 4 moedes que havia, que os judeus faziam. Primeiro, Páscoa, que era o cordeiro, que é a saída do Egito, pão ázimo, primícia, passava as festas da semana, passava 7 semanas, então cumpria o dia do Pentecostes, que era o dia que eles recebiam a lei. Então, isso cumpriu cronologicamente dentro da vida de Cristo, porque Jesus morreu exatamente no dia que era comemorada a Páscoa. Você pode ver que ele vai lá e ele fala para os discípulos para eles para ir na casa de alguém, pegar um jumentinho lá, porque eles iam comemorar a Páscoa, entendeu? Então ele morre exatamente, ele é o cordeiro, ele é o pão asmo, o pão sem fermento, e ele é o primeiro frutos de salvação, né? O primogênito. E aí passa 40 dias, aí vem o Espírito Santo, que agora é o que a Bíblia diz, que não será mais a lei, né? Mas o Espírito de Deus que vai trazer a lei nos nossos corações. Isso que o pães asmo, lá em João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Exatamente. O pão sem fermento. O pão sem fermento, que dá está em 1 Coríntios 5:7. Que dá vida ao mundo. Né? Exatamente. E aí, o que nós estamos vivendo hoje é esse intervalo que havia do primeiro mês, aí passava-se 5 meses para chegar aqui nas festas das trombetas, entende? Que daí essas festas elas vão se cumprir, quer dizer, aquele ritual judaico não existe mais. Então, como se cumpriu em Cristo essas festas, e você pode observar que são 7.000 anos, né? Nós estamos no 6º para o 7º. Então as primeiras 4 se cumprem exatamente nos primeiros 4.000 anos. Você entende a charada? Entendeu? E você percebe, por exemplo, é igual aqui a festa da trombeta, por exemplo, a festa da trombeta ela tem a ver com a questão da lua nova. Então, a lua cheia ela se dá exatamente no dia do Pentecoste, porque a lua ela funciona de nova, aí vai crescendo, aí ela dá a lua cheia, que ela enche tudo, que representa o esplendor da lei de Deus. Aí depois ela faz aquilo que chama-se de decrescente, ela vai minguando até vir a lua nova de novo. Então nós estamos nessa fase de lua cheia, que foi lá a descida do Espírito Santo, nós estamos nessa fase da lua, né? Isso no sentido espiritual. Então nós estamos que decrescendo até ela ficar nova. A lua nova é quando ela aparece, mas não tem brilho. Então isso é o que vai acontecer agora no tempo do fim, entendeu? As pessoas falam hoje em dia sobre 3 dias de escuridão. Não é 3 dias de escuridão, na verdade vai vir 3 anos e meios de escuridão espiritual, que é o tempo que o mundo será entregue na mão do anticristo. E isso vai se cumprir aqui naquilo que é as festas das trombetas. Eles faziam isso literalmente, os judeus faziam isso literalmente, que era um prenúncio. É como nós fazemos hoje a Santa Ceia, né? Nós estamos dando testemunho que Cristo vai voltar, entendeu? É uma coisa simbólica, mas ela tem um valor espiritual. Então aqui, ó, a festa das trombetas ela está em Levítico 23, né? 23, e também está em Números, né? Ó, e no primeiro dia do 7º mês era tocada a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil, o ano novo. Então a festa da trombeta ela vai começar a anunciar o ano novo, 7º milênio, que é o 7º milênio, entende? Porque assim, no calendário de Deus não existe primavera e outono, existe inverno e verão, Então as primeiras festas eram comemoradas no inverno. O inverno é tempo frio, tempo difícil. Então aqueles tempos foram tempos difíceis. Então se conclui, digamos, aquelas 4 festas no Pentecoste, na vinda do Espírito Santo. E agora nós estamos naquele intervalo entre inverno e verão. Você vai observar que quando Jesus está falando lá sobre olhar para as aves, para as árvores, né? Quando elas
florescerem, está próximo o verão. Por quê? Porque a palavra verão, ela tem o mesmo significado de fim. Quer dizer, finda-se um ano, vai se findar-se essa era, então vai se instalar uma nova era, que é a era do ano novo. E esse ano novo é o ano do governo de Cristo. Então ela começa com a festa das trombetas, ó. E no primeiro dia do 7º mês era tocada a trombeta para anunciar o primeiro ano civil, o primeiro dia do ano civil, ou ano novo, seguindo o calendário lunar, né? Porque era tudo feito pelo calendário lunar. O sacerdote ficava de prontidão vigiando o céu, entendeu? É uma coisa que nós temos que estar cuidando. Jesus falou assim, ó, que as pessoas discernem se vai chover ou vai dar sol pelo tempo, né? Se está nublado, se está, entendeu? Então o sacerdote ficava vigiando o céu ao primeiro sinal da lua nova. O chofar era tocado, todo o povo era avisado imediatamente. Então isso aqui é a trombeta. Então quando isso aqui era algo, então o sacerdote ficava olhando. Então quando eles viam que ia dar a lua nova, essa lua nova significa que a lua ela se apaga totalmente, é o que vai acontecer agora nesses últimos tempos. A lua que reflete a lei de Deus, o Espírito de Deus vai se apagar. O Pentecoste. Isso, vai ser como se acabasse também, se apagasse o Pentecoste. Então vai vir a lua nova, não vai ter brilho. Mas essa lua nova é uma passagem, ela vai escurecer, entendeu? E o sacerdote ficava olhando. Hoje nós estamos aqui na função de sacerdote, entendeu? Porque nós temos que tocar essa trombeta para avisar o povo. Porque o que acontecia, ó, e é o primeiro dia da lua nova, o sacerdote tocava ao povo de imediato avisando. A trombeta também alertava o povo da proximidade do dia da expiação. Então assim, quando eles viam que ia dar a lua nova, dava a lua nova, era escuridão, é o que vai acontecer agora no tempo do fim, vai vir a escuridão, o domínio de Satanás, o anticristo sobre a humanidade, é escuridão. Então, o sacerdote que nós somos essa geração do sacerdote, a gente vai começar a tocar essa trombeta. A gente vai começar a falar para as pessoas, é chegado o tempo para a expiação. O que é expiação? A expiação é aquilo que o sacerdote, um sumo sacerdote entrava dentro do templo, ele tinha que entrar amarrado, com um sininho, e ele apresentava sacrifício por todo o povo. Então todo esse povo, aliás, quando ele saía de lá, se ele fosse puro, santo, então ele purificava todo o povo. E isso aqui é o que a Bíblia chama de dia da expiação, entendeu? Enquanto ele estava lá, o povo afligia sua alma. O povo afligia sua alma, entendeu? Então isso vai acontecer agora nas trombetas do Apocalipse. Quando vai estar tocando as trombetas, a igreja, os sacerdotes de Deus, o povo de Deus, os servos do Senhor, os profetas de Deus vai estar tocando as trombetas, o povo vai se afligir, porque vai vir luta. E esse sacerdote hoje, ele não está dentro de um templo mais de pedra, de madeira ou de pau, um templo feito por mão humana. Esse sacerdote hoje, ele está assentado no céu, é Cristo, é aquele que Daniel viu, né? Que está assentado, Daniel, o salmista fala. Então, esse sacerdote, quando se aproximava o dia da expiação, que era o dia de juízo, onde se exigia preparação e solenidade, as festas da trombeta eram um dia de descanso e consagração, representado pelas ofertas queimadas e oferecidas a Deus nesse dia. E a sua preparação, a sua representação profética se dá o anúncio da aproximação do grande dia da expiação. Então as trombetas, ela vai estar anunciando o grande dia da expiação, que agora não é mais o sacerdote judeu da linhagem de Levi, mas agora é o sacerdote, o Cristo que vem para expiar, né? É claramente estampado na primeira mensagem angelical: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Isso tem Apocalipse 14:7, né? Então vai vir o juízo, vai vir o Senhor Jesus para trazer expiação e remissão de pecado para todo aquele povo que vai estar, digamos, afligida a sua alma, e ressuscitar todos aqueles, né? E também tem uma coisa interessante, eles não, na festa da expiação, eles não trabalham, o pessoal não trabalha e tem que afligir a alma. Não trabalha.
Exatamente, é o que vai acontecer na festa das trombetas. O povo não vai poder trabalhar, as pessoas não vão poder prestar serviços, porque vai vir o tempo da marca da besta. Você entende que as coisas elas estão todas linkadas? Vai ser um tempo de aflição. A Bíblia diz que é tempo de aflição para Jacó. Então o povo não vai conseguir mais, por exemplo, trabalhar, porque quem não tiver a marca da besta não vai trabalhar, então as pessoas vão viver, vai ser terrível. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser terrível. Então nesse momento o povo de Deus vai estar afligindo a sua alma. E aí vai vir quem? O sumo sacerdote, né? E o toque de chofar simboliza também a primeira provisão de Deus, conforme está em Gênesis 22:13. Foi justamente um carneiro preso pelo chifre no arbusto de Deus e proveu para morrer no lugar de Isaac. Então isso aqui é muito profundo, né? Eu estou dando apenas uma pincelada. Então o que acontece? Quando o sacerdócio sair do céu, quer dizer, ele sair do céu, que é Cristo, está lá em cima, ele vem para trazer expiação, né? Que é o que a gente chama de arrebatamento. Ele vai tirar a igreja, os que estiverem vivos, aliás, os que estão mortos ressuscita primeiro. É por isso que na morte de Cristo lá teve ressurreição, entendeu? A Bíblia diz que muitos santos foram vistos. Então agora quando ele vem, ele vai ressuscitar os mortos, os vivos ele toma para si, e ele vai trazer também juízo. É por isso que o anjo diz: temei a Deus e dai glória ao seu nome, porque ele vai trazer juízo. E aí, exatamente o dia da lua nova. A lua nova o que? É escuridão. Então, isso confere muito com o que está em vários textos da Bíblia sobre, aqui mesmo em João 5, acho que é 5:9, diz assim: trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite que nada podeis fazer. Então nós que somos cristãos e pregamos o evangelho, nós estamos no tempo oportuno de trabalhar agora, porque vai chegar um momento que nós não vamos poder fazer nada. Vai ser o tempo de aflição para Jacó, tempo de angústia para Jacó. E quem é Jacó? Somos nós. E esse tempo de aflição está chegando. A gente percebe que os limiar disso já, os alaridos disso já estão tocando. Então quando começar isso, literalmente começar essas coisas, então vai vir as trombetas, mas não é mais uma trombeta de um chofar, agora são sinais no céu, através dos selos do Apocalipse, né, que estão ali, o primeiro selo, o segundo selo, que é o segundo cavaleiro e tal, vai dando aquelas informações. Os selos ele é uma informação, por exemplo, uma carta, você escreve uma carta, né, e você sela ela. Então essa carta está escrita, ela vai passar pelo correio, vai chegar lá na mão daquela pessoa ou daquele povo. Então só aquele povo ou aquela pessoa que vai poder romper aquele selo e abrir. Então é por isso que a Bíblia fala sobre os selos. Você vê que os selos estão contidos aqui, eles estão aqui dentro, mas eles estão selados. Hoje, ou as gerações de pessoas que viveram no passado, eles não compreenderam essas coisas, entende? Porque está selado. É por isso que Deus falou para Daniel assim: sela, porque isso só no final dos tempos vai entender. Agora, nesses últimos tempos, a gente vai entender. Quem busca hoje, já que está lendo, estudando, a gente já consegue ter digamos assim, um pouco dessa revelação. Mas é só nesse último momento da igreja, é que aí a gente vai poder arrancar esse selo, e a gente vai abrir, a gente vai entender. Mas como assim abrir e entender? É porque no momento que você vai ver o anticristo, a gente vai ver as guerras, a gente vai ver as coisas ficando muito caro, a gente vai ver muita destruição, milhões de pessoas morrendo. Então, hoje você fala isso para a sociedade hoje, eles não entendem, eles ficam achando que você está louco. Mas isso vai ser revelado quando? Quando isso estiver acontecendo, quer dizer, vai se romper esse selo e as pessoas vão estar vendo isso claramente acontecer. E paralelamente as trombetas vão estar tocando. Porque você percebe que as trombetas e os selos, elas estão cronologicamente ligadas. As trombetas, os selos são fatores políticos, geopolíticos, fatores da sociedade. Você pode perceber que está tudo linkado a governo, a pessoas, a morte de pessoas, a questões, digamos, sociais. Mas as trombetas, você percebe que elas estão ligadas a fatores da terra. Você pode ver, tocou a primeira trombeta, 1/3 da terra foi queimada. Tocou a segunda trombeta, 1/3 do sol. Quer dizer, as trombetas acontecimentos da natureza que vai estar acontecendo. Só que esses dois fatores vai estar acontecendo paralelamente. Então isso quando começar a acontecer essas coisas, é por isso que a Bíblia diz assim, que as virgens estavam dormindo.
As 10 virgens estavam dormindo. E você percebe que nem as prudentes conseguiam ter essa revelação. É por isso que hoje você chega na igreja, você quer ensinar isso para as pessoas santas, de oração, de poder, do manto. Você chega e fala para elas, irmão, olha aqui o que está escrito na palavra de Deus. E eles não, eu não quero ver isso não. As virgens, elas são prudentes, mas elas estão dormindo, entendeu? Então são poucos que têm essa revelação. Mas o que vai acontecer? No momento que essas coisas começarem a acontecer, então aí todo mundo vai acordar, entendeu? Aí os selos, as cartas vão ter, como diz, os selos vão estar sendo rompido, aí as pessoas vão ver essas coisas. E os fatores das trombetas, porque agora não é um sacerdote tocando trombeta, agora são acontecimentos na natureza, entendeu? Quando isso acontecer, as pessoas não vão nem precisar ler a Bíblia inteira, vão só abrir Apocalipse no começo e já vão interpretar. Os acontecimentos vai estar falando isso daí. Também. E a lua nova é esse sentido, que a lua, ela entra nessa fase nova, ela escurece, mas quando ela vai começar a crescer de novo, porque daí vem um novo dia, entendeu? Vem um novo dia. Esse novo dia é o 7º milênio, que daí termina a festa de trombeta, passa a festa de trombeta, prepara o povo para a expiação, é o povo para o encontro do noivo, para o encontro do sacerdote, que saía do templo. Eles encontram o sacerdote purifica eles todos. Esse sacerdote hoje é Cristo, traz remissão dos pecados, e aí eles vão para as festas das cabanas, que é a festa dos tabernáculos, que é 7 dias, que é o milênio com Cristo aqui na terra. E aí nós paramos por aqui.